2 Samuel 11, 12. Quem puder ficar de pé. Diz assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. E o Senhor operou um grande livramento. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, eu te peço agora a tua unção, a tua graça. Pai, eu declaro a minha total dependência do Senhor nesta manhã. Espírito Santo, toma a minha vida no teu altar agora. Fala conosco, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz e queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Meu amado, ser valente não significa que você não tem medo de nada, mas significa enfrentar aquilo que nos afronta, aquilo que nos dá mais temor, aquilo que nos atemoriza. E nós estamos aqui nesse texto, diante de atitudes, uma atitude sim tremenda, de um dos valentes de Davi. A Bíblia conta a história lá no capítulo, em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2, que Davi, depois que ele venceu ali o gigante filisteu, ele foi perseguido por Saul, e ele foge da presença de Saul, e ele vai se refugiar numa caverna, chama Caverna de Adulão. O que é isso, Caverna de Adulão, pastora? Adulão era um lugar, era um complexo de corredores extensos, e ali vivia os desabrigados, os desgostosos, aqueles que eram renegados da sociedade, e ali eles estavam. Mas naquele lugar, meus irmãos, havia ali homens separados pelo Senhor, homens valentes, havia ali homens, sabe, que apesar de todo o histórico negativo, de um histórico de renegação, de um histórico de rejeição, tinha homens ali que estavam dispostos a não entregar a derrota, a não entregar a vida aos adversários, mas estavam dispostos a depender do Senhor, a confiar em Deus e a se posicionar e lutar para ser vencedores. Pastora, mas como assim? Desse jeito mesmo. Era um lugar onde estava ali cheio de pessoas sem nenhuma perspectiva, de pessoas que a sociedade já tinha renegado, que a sociedade já não dava mais não dava nenhum valor. Você já viu quando a gente não é valorizado por ninguém? Você está num ambiente que a sociedade não está nem aí para você, não acredita em você, não está nem aí. E assim era aquele lugar, cheio de homens assim, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum valor. Mas homens estão ali dispostos a não entregar a vida à derrota, mas dispostos a lutar, dispostos a vencer, independente das circunstâncias. E neste texto, ali fala que Davi, ele encontrou esses homens, e ele ali trabalhou aquele povo, ele adestrou, vamos dizer assim, aqueles homens, e dentre eles, alguns com características diferentes, um se destacou. Aí eu estava estudando isso hoje de manhã, eu falei assim, gente, quando a pessoa se destaca, você vê que a Bíblia, dos valentes de Davi, a Bíblia fala de Samá, deixou aqui uma história registrada de Samá. Por quê? Quando alguém se destaca, quando alguém deixa uma história, ela é lembrado. Quando alguém se posiciona, quando alguém, meu amado, realmente não se atemoriza com aquilo que vem sobre ele, com as tempestades que vêm, como nós cantamos aqui, quando a tempestade vem, nós temos o nosso refúgio, que é o Senhor. Então, quando você confia no Senhor, quando a sua vida está posta realmente nas mãos do Senhor, você se torna um valente e deixa um legado, deixa uma história. O seu nome é registrado na palavra, o seu nome é registrado na vida, o seu nome é registrado na história, as pessoas se lembrarão de você. E nós vemos aqui que Samá ficou lembrado, porque ele se posicionou, ele teve uma atitude, meu amado, de um valente. No momento de dificuldade, ele se posicionou. E para contextualizar, a Bíblia fala que os filisteus, eles estavam em constantes guerras contra o povo de Israel. E sabe o que eles faziam? Eles ficavam ali na espreita, para poder saquear tudo que eles plantavam. Eles ficavam ali para saquear, porque as lentilhas naquela época, eles
aravam o terreno, eles preparavam tudo e plantavam para sustento, para alimento. Mas os filisteus iam para poder queimar tudo, para poder tirar tudo, para poder deixá-los sem alimento. E aí eles sem alimentos, eles ficariam fracos e seria presa fácil para o adversário. E os filisteus assim faziam. E eles estavam ali esperando o momento certo para poder saquear o que Samar e o que os valentes de Davi estavam plantando. E esse texto aqui, esse personagem, ele demonstra, ele reporta muito, gente, as nossas vidas, reporta o que nós passamos, o que nós muitas vezes enfrentamos, mas ele nos deixa algumas lições e eu quero compartilhar com você. A Bíblia fala que Samar, ele trabalhou. Em tempo de guerra, eles preparavam o terreno, eles plantavam ali a lentilha, eles se preocupando com o sustento de sua família, preocupando com o sustento próprio. Mas o inesperado acontece. E Deus fala muito forte no meu coração, meu irmão, que o inesperado da nossa vida, ele vem. Pode estar tudo muito certo, tudo muito bonitinho, mas de repente acontece, somos surpreendidos, o adversário, ele quer nos surpreender. E a Bíblia fala que eles chegavam ali de surpresa para atacar o campo de lentilha, para atacar ali a plantação daquele povo. E na nossa vida não é assim. E o interessante é que os filisteus, eles esperavam o tempo da colheita. Eles esperavam ali a plantação florescer, a plantação dar fruto. E assim é comigo e com você. Quando estamos, minha amada, na nossa vida é assim, você trabalha, você paga preço, você luta, você investe sua vida, você investe na vida espiritual, investe na sua vida profissional, e quando você está dando fruto, quando tudo começa a florescer, quando tudo começa, meu amado, a dar ali, você colher os louros daquilo que você fez, você vai começar a colher ali aquilo que você plantou, o adversário vem e te surpreende, vem com uma enfermidade. Os problemas começam a acontecer, as adversidades começam a acontecer, as tempestades, meu amado, ela bate na nossa porta. Vem um problema, você já viu quando vem um problema e não vem sozinho? Tem dia que você levanta, você dorme de um jeito, quando você acorda, é um problema que acontece. Você recebe uma mensagem ruim, você recebe uma notícia ruim e os problemas começam a acontecer. Quando as coisas começam a florescer na sua vida, começam os problemas. Mas nós temos que aprender, meu amado, que o valente, por mais que aquilo nos atemoriza, por mais que aquilo nos traz pavor, nos traz tristeza no coração, temos que nos posicionar, temos que não retroceder, mas colocar como um valente. Pastora, mas muitas vezes me dá medo. Todo mundo tem medo. Ser valente não é não ter medo. Ser valente, meu amado, é enfrentar aquilo que te atemoriza. É enfrentar, é não retroceder, porque quando você se posiciona, quando você enfrenta, Deus, Ele opera um milagre. Não adianta vir o problema, vir os inimigos e você recuar. E você, meu amado, ficar vitimizando. E você ficar murmurando. Precisamos fazer como Samar. No texto que nós lemos fala claramente que quando vieram, os filisteus vieram em multidões. Não veio nenhum nem dois, veio em multidões. Ele estava ali preparando a colheita do plantio de lentilhas. E a Bíblia fala que os filisteus vieram em multidões. Quando eles vieram, todos os outros fugiram. Todos os outros valentes foram embora e deixou Samar sozinho. Quantas vezes, gente, acontece isso conosco? Nos sentimos sozinhos numa tempestade. Sentimos sozinhos no enfrentamento de problemas, no enfrentamento de desafio. Sentimos sozinhos e literalmente somos deixados sozinhos. Não há quem socorrer, não há quem você lançar porque as pessoas fugiram. Existe muito isso. Na hora do problema, muitos dão fora. Na hora da luta, muitos correm. Acontece muito isso em ministério. Acontece isso muito, meu amado, em algumas situações familiares. Em igreja acontece muito isso. Quando a coisa pega, muitos fogem e deixam uma pessoa sozinho. Quantas vezes você sentiu assim? Sentiu renegado, sentiu rejeitado, sentiu sozinho, em meio a uma tempestade, em meio a uma luta, em meio a uma adversidade. Quando tudo estava florescendo, quando tudo estava bem, aí você vai pensar, olhar no passado e fala, gente, quantas coisas eu fiz. Mas no momento que teve um problema, porque tudo na vida é assim.
Hoje ou amanhã sempre surge algum problema, alguma adversidade. E quando surge a adversidade, somos largados sozinhos. E Samar naquele momento se viu só, se viu desamparado. Mas ele não titubeou. Ele não ficou reclamando, ele não ficou ali vitimizando, ele não ficou ali falando, olha, mas eu lutei, eu fui um dos valentes, eu lutei com Davi, eu fiz isso e fiz aquilo, e agora os filisteus vêm para poder tomar o meu pedaço de terra, para tomar as lentilhas que nós custamos, que nós fomos ganhados, fomos tomados, dado posse pelo Senhor, e agora quer nos levar. Não, ele não fez isso. E eu aprendo aqui, meu irmão, eu não sei o que você está ganhando, o que Deus colocou nas suas mãos. Eu não sei o que Deus colocou para você cuidar. Não sei se você sabe, lentilha não tinha nenhum valor econômico naquela época, não era coisa ínfima. Mas a Bíblia fala que ele se posicionou no pedaço de terra. E aqui quando eu lia, eu gosto muito de ler marcando. A Bíblia não fala que era uma extensão grande de terra, mas era um pedaço de terra. E esse pedaço de terra tinha lentilhas. Lentilhas, o que vale lentilhas? Nada. Mas era tudo o que ele tinha. Era tudo que Samar tinha no momento. E ele naquele momento ele falou, ninguém vai tomar. Ele se posicionou. E eu aprendo aqui, meu amado, não importa o que você tem. Não importa o que você tem na mão, mas eu tenho, é muito pouco. O que eu tenho é um emprego que me paga tão mal. O que eu tenho é uma casa tão humilde. É o que você tem, lute por ela. Samar lutou pelo aquele pedaço de terra, por a lentilha que estava ali. Ele lutou bravamente. Nós precisamos aprender, gente, a dar valores àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Os outros amigos deles fugiram. A Bíblia fala isso com muita clareza. Olha o que diz aqui. E o povo, olha, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Quando os filisteus se aproximaram, o povo fugiu. Eles não ficaram ali. Mas Samar, diz a palavra, este pois, que é Samar, se pôs, eu até grifei o pôs. O que quer dizer se pôs? Se posicionou. Ele se posicionou no meio daquele pedaço de terra. Não era uma extensão grandona, não era muitos hectares. A Bíblia fala, era um pedaço de terra nos leva a entender que é algo pequeno. Mas ele não importou com isso. O livro de Zacarias, no capítulo 4, diz o seguinte, não desprezeis o dia das pequenas coisas. Não desprezeis aquilo pequeno que Deus te deu. Se Deus te deu, meu amado, um pedacinho de terra, com um tiquinho de lentilha ou muitas lentilhas, não interessa, sem valor econômico, é aquilo que Deus te deu. Lute, se posicione e lute por ele. Por isso Samar ficou registrado. Por isso Samar é lembrado. Por isso Samar, meu amado, ele é inspiração para as nossas vidas. Nós precisamos lutar, precisamos nos posicionar, precisamos, meu amado, não temer e falar, eu estou aqui, mas não é por mim. Eu estou aqui, é porque eu tenho certeza daquele que me concedeu, daquele que me deu essa bênção, e essa bênção é minha. Filisteu não toca, filisteu não põe a mão. Quantas pessoas hoje perdem ministérios, às vezes ministério pequeno, mas Deus te deu, abrace-o, lute por ele. Família, quantas pessoas têm deixado família embora? Quantas pessoas têm deixado a saúde embora? Não tem lutado, não tem se posicionado, não tem, meu amado, pagado o preço, não tem buscado, como o Samar fez. Ele se posicionou no pedaço de terra e falou, aqui ninguém toma. Quando você se posiciona, e outra coisa, poderia muito bem o Senhor ter, um brado lá de um grito, alguma coisa, ter destruído os filisteus. Ele não fez isso. Ele deixou que Samar se posicionasse, que Samar tivesse atitude. Aqui eu aprendo que nós precisamos ter atitudes mediante uma adversidade. Na adversidade não adianta eu começar a chorar, reclamar, falar, Deus, me dá um jeito, me dá saída. Ele vai te dar a adversidade, ela vem. E você tem que se posicionar naquele momento. Olha que tremendo, quando ele se posicionou, a Bíblia fala que ele lutou, ele se posicionou. Diz assim, e o Senhor, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Primeira coisa que ele fez, ele defendeu. Ele defendeu o pedaço de terra.
O que você tem defendido? Deus colocou nas suas mãos bênçãos. Deus colocou nas suas mãos talentos. Deus colocou na sua vida pessoas. Deus colocou na sua vida, meu amado, empreendimentos. Deus colocou na tua vida algo que você olha assim, é muito pequeno. Não dá nada. Defende. O diabo quer, minha amada, ele não está nem aí se é grande, se é pequeno. Ele quer tomar o que Deus te deu. Ele quer saquear aquilo que Deus te deu para você ficar fragilizado. O intuito dele era saquear, colocar fogo naquele campo de lentilha, e eles não iam ter o que comer, iam ficar fracos, e eles iam atacá-los, e eles não teriam força para lutar. O inimigo faz isso comigo e com você. Ele quer tirar tudo que Deus nos deu. Ele quer saquear as nossas bênçãos. Ele quer saquear, nem que seja pequenininho. Mas isso é muito pouco. Ninguém vai preocupar com isso. O adversário quer a sua derrota. Os filisteus querem tomar aquilo que Deus te deu. Defende. Olha o que Samar fez. Ele se posicionou. Ele se pôs naquele pedaço de terra cheio de lentilhas e a defendeu. Primeiro ponto, ele a defendeu. E eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Defenda tudo que Deus colocou nas tuas mãos. Defenda o lugar que Deus te plantou. Não permita que ninguém fale mal da sua casa. Não permita que ninguém fale mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Defenda-o. Da sua irmã. A minha família tem isso. A gente até briga, mas não pode falar de um do outro. A gente não permite. Não deixa ninguém falar da tua igreja, dos teus pastores. Não permita ninguém falar do teu emprego. Não, mas que empreguinho ruim. Não, o emprego é bênção na minha vida. Foi Deus que me deu. Mas está sofrendo lá, eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Isso faz parte do processo. Para Deus cumprir em mim o propósito. Aleluias. Tudo na nossa vida é um processo do Senhor. Então defende. Defende. Faz como o Samar. Primeira coisa que ele fez. Isso nem está no meu sermão. Deus me deu isso agora. Defende. Eu estou, minha amada, eu estou sentindo muita presença do Senhor. Defende o que o Senhor te deu. Tudo, não importa que as pessoas falam que não vale nada. Não importa o espírito de rejeição das pessoas. Não permita que isso encha seu coração. Não permita que isso, meu amado, apague, seja um impedimento para você defender e tomar posse das bênçãos que Deus colocou na sua vida. Mas seu filho é problemático. Ele é meu filho. Deus me deu e eu vou defendê-lo. Eu vou orar por ele e ele vai ser um vencedor no nome de Jesus. Não, mas sua família é triste. Não, a minha família é bênção. A minha família é bênção. O meu pai é bênção. Mas seu pai não vem na igreja, mas ele é bênção. O seu marido não quer saber do Senhor, mas ele é bênção. Ele vai no tempo certo, ele vai estar nos pés do mestre. Defende. Defende o seu campo de lentilha. Pode não ter valor para ninguém, mas tem para você. O seu cargo no seu emprego, talvez as pessoas, todo mundo subindo, todo mundo só caindo para cima, como dizem, mas você está lá e as pessoas falam, nossa, você é tão capacitada, eu canso de ouvir isso, você é tão inteligente, você é tão isso, aquilo, Deus que me deu, toma posse, mas o cargo, eu tenho um emprego, eu glorifico a Deus pelo meu emprego, eu glorifico ao Senhor por tudo, defende. É uma tese que tu tem que defender, meu amado. É posição. E é aquilo que Deus concedeu para você. Defende. E você vai ser honrado. Você será honrado pelo Senhor. Posiciona-se. Samar defendeu. Primeira coisa que ele fez, ele defendeu. A Bíblia fala que assim que ele o defendeu, ele feriu os filisteus. Samar defendeu aquilo que Deus colocou na mão dele. Ninguém dava valor. O povo, os filisteus não queriam roubar para eles, eles queriam pôr fogo, para eles não terem o que comer, para ficar com mais fácil, para eles destruírem os valentes de Davi. Ele defendeu. Eu quero te falar uma coisa nesta manhã, com toda força, com toda autoridade, com toda a ousadia que Deus tem dado para você, que eu sei que Ele tem dado. Defenda tudo que está nas tuas mãos. Tudo que o Senhor Deus colocou para você nas suas mãos, defende. Lute. Mas está difícil, pastor, é assim que é bom.
Porque quando vier a bênção, gente, tu vai ver que alegria que é. Tá difícil, é assim que é gostoso. É assim, meu amado, que dá força, dá mais vontade. Você acha que Samar achou fácil? A Bíblia fala, multidão de filisteus. Ele falou assim, quer saber? Para cima de mim, não. É assim que temos que fazer. Temos que ser ousados e ousadas. Levantar nossa cabeça e falar, aqui você não pega. Na minha vida você não toca. Na minha família você não toca. No meu emprego que Deus me deu você não toca. Pode ser pequeno para você, mas para mim é de um valor imensurável. Para mim é de uma importância. A minha família, meu filho pode ter problema, mas o Senhor Deus vai libertá-lo. O Senhor Deus vai tirá-lo. Porque eu defendo. Eu defendo. Quando nos posiciona, tem gente, meu amado, que cruza os braços, não se posiciona e quer que Deus faça milagre. Deus faz o milagre a hora que Ele quer, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer, mas Ele quer que nós nos posicionemos. Ele não quer bonequinho de fantoche, não. Deus quer que nós sejamos, meu amado, participantes. Não só telespectadores, mas participantes dos milagres. Quando Samar defendeu, e ele lutou, ele feriu os filisteus. E eu quero falar para você uma coisa, igreja. Deus dá a você poder, autoridade, para ferir os seus adversários, para ferir os seus inimigos, no momento certo. Ele vai te dar autoridade, intrepidez e ousadia. E a Bíblia fala, e ele feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluias. O livramento veio justamente após a posição de Samar, após ele ter se posicionado, após ele ter lutado e falado, aqui tu não põe as mãos, isso aqui é Deus que me deu. Então, igreja, não permita que as coisas que Deus tem te dado, a sua vida, a sua saúde, o seu serviço, a sua vida com Ele, seja tocado pelo adversário, seja perdido pelo inimigo, seja levado. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Tomar aquilo que nós temos. Pode parecer que não vale nada, mas é aquilo que Deus te deu. Lute por isso. Batalhe. Alcance a vitória. A Bíblia fala que eles correram, eles foram embora. Uns foram embora, só Samar que ficou. O guerreiro do Senhor. O valente é aquele que não corre. O valente é aquele que enfrenta, é aquele que defende, aquele que não murmura, é aquele que não para no meio do caminho, mas é aquele que se posiciona no meio do terreno, é aquele que se posiciona. Samar tinha todos os motivos para não agir dessa forma. Ele tinha um histórico, gente, o histórico de Samar era um histórico ruim, era um histórico de renegação, de rejeição, de uma pessoa colocada como escória da sociedade, julgado ali na caverna de Adulão. Era um homem que tinha tudo, falou assim, não estou nem aí, pode levar. Ele não fez. Ele tinha um histórico, que só remontava na vida dele, só trazia para ele, na mente, tristeza. Mas ele decidiu, ao lugar de tristeza, ele dá lugar de alegria, ao lugar de vencedor, a um lugar de guerreiro, a um lugar de realmente fazer valer aquilo que ele era, valente. Você acha que ele não temeu os filisteus? Claro que temeu. Ainda mais quando todo mundo foi embora. Ele ficou sozinho, mas ele lutou bravamente sozinho. Deus fala no meu coração agora, não importa, gente. Se você se sentir abandonado, se você sentir, sozinho, você não está sozinho. Deus está com você. E no momento que você se posicionar, no momento que você decidir, porque é uma escolha, lutar é uma escolha tua, lutar para alcançar sua vitória é uma escolha nossa, de cada um, é uma coisa personalíssima. Eu não posso escolher por você, escolher sair da situação que você está, do momento. Olha, às vezes estamos vivendo um momento tão difícil, mas é momento, não é uma coisa eterna. Talvez o momento que você vive hoje é um momento tão complicado, que você acha que não dá conta, mas a escolha é sua de se posicionar, a escolha é tua de falar, não, eu vou levantar, eu vou defender a minha vida, eu quero muito isso, então Deus me colocou nas minhas mãos, eu vou defender, e filisteu nenhum vai tomar, inimigo nenhum vai tomar. Eu tenho lutado bravamente, meu amado, Deus sabe,
com muitas coisas, que às vezes tem vontade de largar, chutar o balde, mas eu estou como Samar, no campo de lentilha, que Deus me concedeu. Filisteu não toma, filisteu não encosta a mão. Tem hora que é difícil? Eu quero falar para você, Deus tem planos para mim e para você, propósitos. Mas passamos muitas vezes por um caminho que nos leva, é tão complicado, por níveis, que vamos alcançando devagar, paulatinamente. E neste caminho, neste percurso, a vontade muitas vezes de voltar para trás, mas não. Samar olhou para frente. Samar olhou, ele viu o adversário. Ele identificou o adversário. Ele identificou o filisteu. E a Bíblia fala que ele defendeu o pedaço de terra. Quando ele defendeu, ele feriu o inimigo identificado por ele. E Deus operou um grande livramento. O grande livramento vai acontecer para você. O grande livramento vai acontecer na sua vida, quando, a partir do momento que você se posicionar e defender, com toda força, com toda ousadia, com toda garra, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não importa o que seja, não importa se é lentilha, se é ouro, não importa. O que importa é que Deus deu para você. É tua, a bênção é tua, a vitória é tua. O diabo vai querer pegar, mas tu não vai deixar, porque você vai lutar bravamente, vai fazer como Samar, e Deus vai te dar o grande livramento. O grande livramento vai vir para a tua vida, para os teus negócios, para você. E você vai cantar o brado de vitória. E você vai ser chamado realmente, com toda glória, com toda honra, de valente. De uma pessoa valente. De uma pessoa que não recuou. De uma pessoa, meu amado, que avançou. Uma pessoa que persistiu. Sabe, que lutou. Que não desanimou. Porque muitas pessoas começam muito bem. Começam a lutar. Luta daqui, eu tô isso e tal, eu vou fazer, eu vou lutar, e no meio do caminho, retrocede. Assim foram com os valentes, eles lutaram, né, participaram de guerras ali com Davi, de lutas, de batalhas, venceram, mas depois desanimaram. Sabe por que desanima? Porque o inimigo não desanima, gente. O diabo não desanima da gente, ele insiste, insiste. Nós temos que ser mais perseverantes ainda, temos que ser mais insistentes ainda, temos que perseverar, mas nós temos algo diferente. Nós temos um diferencial, que é o poder do Senhor, que é as mãos do Senhor, que é o livramento que vai vir do alto, do Todo-Poderoso, que é o Senhor, que é Jesus Cristo, que é o Deus de Israel, que é o Deus da tua vida, que é o Deus, meu amado, que está com você. E eu quero falar para você nesta manhã, eu não sei como é que está o seu campo, o seu pedaço de terra, se é grande, se é pequeno, o que está plantado lá, se é lentilha, se é café, eu não sei o que Deus colocou na sua mão, se é pequenininho ou se é grande. Eu creio que é pequeno, porque quem nasce grande é monstro. As coisas começam pequeno, as coisas começam, meu amado, firme. Por isso a palavra do Senhor Deus fala, não despreze o dia das coisas pequenas, lute por elas, abrace elas, se for preciso, fere o inimigo. Com Samar foi preciso ferir o adversário, porque senão ele seria ferido. Se precisar, Deus vai estar contigo e vai te dar um grande livramento, vai te dar vitória. Então, gente, eu quero falar para vocês essa manhã, qualquer que seja o filisteu que está querendo tomar o seu pedaço de terra, e a gente vê aqui o interessante, que primeiro que ele focou, olha o que diz a palavra do Senhor, e ele pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu. Ele defendeu, meu amado, primeiro o pedaço de terra. Ele focou na terra. Porque se o adversário tivesse roubado somente a lentilha e fosse embora, depois ele plantava outra. Mas ele defendeu a terra. A terra era a base. A terra era tudo. A terra era onde ele ia plantar o que ele tinha para poder fazer a plantação que ele quisesse. Muitos hoje têm perdido as suas lentilhas. Tem perdido, sabe o quê? Que lentilhas é essa, pastora? Tem perdido carro, tem preocupado só com isso. Preocupa com a base. Tem preocupado com coisa material, de não perder coisa material. Samar preocupou com um pedaço de terra que era a base.
que era a base de tudo. E quando ele defendeu o pedaço de terra, por consequência, ele conseguiu defender tudo. E ele conseguiu vitória, conseguiu livramento. Então defenda a tua vida com Deus. Defenda a sua vida com o Senhor, a sua proximidade com o Pai. Defenda onde você está enraizado, onde você está firmado. Porque se o diabo conseguir, gente, tirar a nossa vida, tirar a minha, a sua vida dos pés do Senhor, da rocha, que é Jesus de Nazaré, se ele conseguir arrancar você disso, ele já ganhou tudo. Se ele conseguir essa base, que é a raiz, que é estar firmado na rocha, não permita que os filisteus roubem isso de você. Se roubar isso aqui, eu compro outro, Deus me dá outro, mas a minha vida com Deus, a minha vida com o Senhor, Ele não vai tirar. O meu desejo, o meu prazer de estar na presença do Senhor, filisteu não vai roubar. Filisteu não vai roubar, meu amado. Ele não pode roubar de você o prazer, o desejo de você ser fiel, de você ser obediente, de você estar firmado nos princípios do Senhor. Porque se ele conseguir isso, o resto acabou. Eu tenho visto muitos homens, grandes homens de Deus, que foram grandemente usados pelo Senhor, perdendo ali o prazer, perdendo o prazer de estar na presença do Pai. Aí disso para o mundo é um pulo. Disso para perder a comunhão com o Senhor é um pulo. Cuidado, cuidado, defenda a base, defenda o seu pedaço de terra. Se você defender o seu pedaço, que é a sua raiz, o resto, o Senhor Deus vai te dar. O Senhor Deus vai te dar por consequência. Samar focou primeiro no pedaço de terra. E as lentilhas que estavam no pedaço de terra, ele livrou das mãos dos filisteus. As suas lentilhas serão livradas das mãos dos adversários, quando você focar e firmar a tua visão e defender, confiando no Senhor, a sua fé, a sua família que está enraizada aos pés do Mestre. E o livramento do Senhor vai acontecer na sua casa. O livramento vai acontecer na sua vida, como aconteceu com Samar. Só quero que você lembre de uma coisa. O livramento aconteceu a partir do momento que ele se posicionou, que ele se pôs no pedaço de terra. Poderia ter tido livramento antes, quando os filisteus estavam vindo. Deus podia ter destruído eles todos. Não. Quando Samar se posicionou, é o que eu falo sempre, se posicione. A importância de cada um de nós nos posicionarmos no altar do Senhor, na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Muitos falam, para que ir na igreja? Precisa, é necessário estar aqui posicionado. Eu vou lutar, eu vou para a casa do Pai, eu vou clamar a presença dEle, e filisteu não vai roubar de mim, não vai roubar o meu prazer de estar firmado na presença do Senhor. E quando você está assim, meu amado, você é fortalecido, você é fortalecida, e nenhum filisteu tem poder sobre a sua vida. Aí você vai ver o grande livramento, que a palavra do Deus fala, e o Senhor operou um grande livramento. E o grande livramento, Deus vai fazer para você hoje. O grande livramento, Ele vai te dar na sua vida, no nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Busque de Deus essa manhã. Pai, eu vou lutar, Senhor. Eu estou sem força, Pai. Tem dia que a gente está assim, meu amado, sem força, está fraco, mas o seu Deus vai te fortalecer. Ele só vai te dar o livramento quando você se posicionar. Se posicione, que você vai ter um poder sobrenatural. Tu vai viver, meu amado, o espetacular do Senhor. Tu vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, quando você se posicionar no pedaço de terra. Não importa que tamanho que seja, não importa a extensão que seja, não importa se você já foi um renegado, já foi um rejeitado, se você foi alguém que foi, colocado à margem, que foi alguém desprezado, o Senhor Deus te chama nesta manhã para ser um valente. E um valente é aquele que não teme, mas é aquele que enfrenta aquilo que lhe atemoriza,
aquilo que lhe coloca medo, você enfrenta com ousadia, e você verá o grande livramento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui diante de Ti. Pai, quantas vezes, Senhor, somos rejeitados, quantas vezes, ó Pai, nos sentimos, Pai, renegados, ó Pai, à própria sorte. Mas no momento, ó Pai, que nos posicionamos, Senhor, e nesta manhã, ó Pai, eu quero te pedir que cada vida que está aqui, Senhor, se posicione diante de Ti, porque nós somos valentes do Senhor, e que possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, levar este nome de valentes do Senhor. Ó Pai, sabemos que muitas são as lutas, muitas são as tempestades, Senhor, mas nessa manhã, papai, em nome de Jesus de Nazaré, nos fortaleça, Pai, nos dá, Senhor Deus, ousadia, nos dá, ó Pai, entendimento, ó Pai, de nos posicionarmos e defender aquilo que o Senhor tem nos dado, de defender, ó Pai, o nosso pedaço de terra cheio de lentilhas, Pai, a nossa família, Pai, a nossa casa, ó Pai, o nosso emprego, ó Pai, tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, o nosso ministério, que possamos, ó Pai, defender, ó Pai, que possamos lutar bravamente, ó Deus, e termos a vitória. Ainda, Pai, que multidões de filisteus venham contra nós, que a tempestade venha contra nós, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ter certeza que vamos vencer, e mais, ó Deus, que veremos, ó Pai, o grande livramento do Senhor, no momento, ó Pai, que nós, ó Pai, não recuarmos, não desistirmos, mas, ó Pai, nos posicionar e lutar, defender, e se preciso, ó Pai, ferir os nossos adversários, e termos, ó Pai, a nossa vitória. E eu declaro nesta manhã, Pai, a vitória. Eu declaro nesta manhã, ó Pai, o Teu povo lutando, como valentes, como, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, valentes do Senhor, varão valoroso e varoa valorosa, lutando para defender tudo, ó Pai, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para termos, ó Pai, o livramento do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, a tua vida abençoada. Eu declaro nesta manhã você, que entrou aqui, um valente do Senhor, um Samar. Tu és Samar de Deus, tu és Samar do Senhor. Toma posse disso. Não permita, gente, que fale menos de você. Te rejeitou? Eu sou um valente, eu sou um Samar. Te renegou? Eu sou um valente do Senhor. E Ele vai me dar o livramento. Ele vai me dar a minha vitória. Então tome posse disso, em nome de Jesus. Amém?